O Brasil é o país do futebol. Uma frase que repetimos como um mantra, um direito divino gravado em 5 estrelas no peito. Mas, há quanto tempo essas estrelas não iluminam o nosso inverno? Há quanto tempo o orgulho deu lugar à cicatriz? Em 2002, o ano era nosso, o topo era nosso e era de direito. Mal sabíamos que, ao cruzarmos a fronteira de 2006, entraríamos em um deserto. 2 décadas, 20 anos de promessas quebradas, de talentos incompreendidos e de um abismo que insiste em se abrir a cada 4 anos diante dos nossos olhos. Sejam muito bem-vindos ao canal Cine Esportes. Hoje nós vamos caminhar pelas ruínas de um império. Essa é a história do nosso inverno de 20 anos, a história do fracasso do Brasil nas Copas do Mundo. Eu achei interessante colocar as Copas de ordem ao contrário para que vejamos o que deu errado de agora até o ano de 2026. O ciclo para a Copa de 2026 nasceu sob o signo da incerteza. Com a despedida de Tite, a cadeira mais pesada do país virou um espelho de nossas próprias dúvidas. Nomes ecoavam nos bastidores com promessas de salvação, de Fernando Diniz a Pepe Guardiola, de Jorge Jesus a Abel Ferreira, a Dorival, Mano Menezes. Havia uma pressa cega em desenhar nossa identidade. A resposta veio na forma de uma ruptura histórica. Carlo Ancelotti assumiu o comando, tornando-se o primeiro estrangeiro a guiar a seleção brasileira em uma Copa do Mundo. Mas a mística não se compra com grife. Nas eliminatórias da Conmebol, arrastamos um futebol sem brilho, garantindo uma vaga protocolar e melancólica na 5ª colocação. Era o presságio de que o pior estava por vir. A fase de grupos foi um ensaio cinzento que nos levou até as 8avas de final. Ali, o destino nos colocou diante da Noruega. O que se viu em campo foi o retrato de um gigante desgastado, assistindo à ascensão de uma nova ordem. No segundo tempo, a frieza de Erling Haaland castigou o Brasil 2 vezes, rasgando o pouco que nos restava daquela ilusão. O gol de pênalti de Neymar, já nos acréscimos, não foi um grito de reação, foi apenas o eco solitário dele mesmo, dando um adeus. Ao apito final, o placar de 2-1 decretava uma verdade dolorosa. A eliminação precoce estendia nosso jejum para 28 anos de solidão. O Brasil descobria, mais uma vez, que o topo do mundo ficou no passado. Em 2022, o deserto parecia prestes a terminar. O Brasil desembarcou no Catar carregando um peso histórico de ser o único país a pisar em todas as edições do Mundial. Ostentando o rótulo de franco favorito nas casas de apostas, sob o comando de Tite e a liderança de Thiago Silva, o hexacampeonato não parecia um sonho, mas uma contagem regressiva. A ilusão ganhou contornos de festas nas 8avas de final. Diante de uma Coreia do Sul que ousou dar espaços, o Brasil desafiou. Vinícius Júnior abriu caminho com frieza, Neymar ampliou de pênalti, Richarlison desenhou uma pintura após controlar a bola com a cabeça e o Lucas Paquetá fechou um atropelo ainda no primeiro tempo. Uma goleada por 4-1 tão confortável que permitiu que Tite promovesse a entrada do terceiro goleiro, o Everton. O Brasil tornava-se a primeira seleção a usar 26 jogadores em uma única Copa. O clima era de carnaval. Mal sabíamos que o destino nos aguardava a mais uma cruel das suas ironias. Nas quartas de final, a Croácia estendeu um belo tapete de xadrez que sufocou nossa arrogância. Figuras clássicas do futebol, como Zico e Tostão, mais tarde apostariam um erro fatal. O meio-campo brasileiro simplesmente desapareceu. Luka Modric jogou livre, ditando o ritmo do jogo que irritava Tite pela falta de posse de bola. Casemiro ficou ilhado, enquanto as pontas permaneciam abertos e Paquetá avançava sem dar sustentação. Ainda assim, o gênio resolveu. No final do primeiro tempo, da prorrogação, Neymar tabelou com Paquetá, driblou o goleiro e estufou a rede. Um gol monumental, que deveria ter selado nossa classificação. No calor do momento,
o próprio Neymar implorou aos companheiros, abre aspas, segura, não precisa de correria agora, fecha aspas. Mas o Brasil não soube escutar. Faltando apenas 3 minutos para o fim, um contra-ataque desnecessário cedeu. O único chute a gol da Croácia em toda a partida. O desvio em Marquinhos traiu Alisson. O empate por 1-1 foi o soco no estômago. Nos pênaltis, o drama virou mesmo a tragédia. E Marquinhos acertou a trave esquerda. O maior batedor de pênaltis do mundo, Neymar, ficou só assistindo, guardado para a última cobrança que nunca aconteceu. A eliminação em 7º lugar carimbou a pior colocação do país desde 1990. Nos bastidores, o cenário era de terra arrasada. Tite foi duramente criticado por deixar o gramado sem consolar seus atletas chorando no campo. O ex-capitão Dunga não poupou ironia, lembrando que o treinador se preparou por uma década para chegar ao mesmo lugar de quem não tinha experiência, enquanto o atacante argentino Papo Gomes revelava que os rivais comemoraram a nossa queda no vestiário como se tivesse ganho um título. O Brasil amargava sua 5ª eliminação consecutiva para os europeus. O fantasma que nasceu em 2006 continuava vivo, mais forte e mais impiedoso do que nunca. Em 2018, na Rússia, a esperança brasileira vestia o terno sob medida de Tite. Anunciado 2 anos antes, o treinador promoveu uma revolução silenciosa, classificou o Brasil com 4 rodadas de antecedência nas eliminatórias e fechou a preparação com impressionantes 84% de aproveitamento. Era a melhor campanha pré-Copa desde 1970, mas, por trás dos números reluzentes, as primeiras rachaduras já apareciam. Nos bastidores, o técnico Rogério Micali o acusava de, entre aspas, surfar na onda, fecha aspas, do inédito ouro olímpico de 2016, um título no qual Tite preferia não se envolver para evitar o desgaste. Sem uma liderança fixa, a faixa de capitão virou um rodízio entre Thiago Silva, Miranda e Marcelo. E logo na estreia, o peso da realidade esmagou o otimismo. Diante de 43 mil pessoas em Rostov, o Brasil saiu na frente com um golaço de Felipe Coutinho. Mas retraiu-se de forma inexplicável depois. O empate da Suíça por 1 carimbou a primeira estreia sem vitória do país desde 78. Naquele dia, o mundo assistiu a um roteiro que se repetiria exaustivamente. Neymar caçando em campo, sofrendo 10 faltas, enquanto os adversários o acusavam de desabar fácil demais. A segunda partida, contra a Costa Rica, foi um ensaio de desespero. A ansiedade tomou conta do time. O nervosismo de Neymar flertou com o descontrole e o VAR cancelou um pênalti cavado pela camisa 10. A retranca adversária só foi furada nos acréscimos. Graças aos gols de Coutinho e Neymar, a vitória por 2-1 escondeu os avisos dos analistas. Tostão alertava que era preciso exigir que Neymar parasse com os chiliques, nas palavras dele, e as simulações, que já haviam virado piadas e memes em escala global. Contra a Sérvia, um novo 2-1 deu uma falsa sensação de solidez. O Brasil se apoiava na soberania técnica de suas áreas, com Casemiro, Thiago Silva e Miranda protegendo o gol, e Coutinho e Neymar decidindo na frente. Nas oitavas de final, o México também caiu por 2-0, mas expondo novas fraturas. O meio-campo começava a ceder espaços. Coutinho já não recompunha a marcação e o time sofria para articular passes curtos. O Brasil sobrevivia pelo talento, não pelo conjunto. E então, as quartas de final nos colocaram diante da Bélgica. O destino, sempre irônico, cobrou o preço mais alto logo de quem menos merecia. Casemiro, a viga da sustentação daquele time, estava suspenso. Em seu lugar, entrou Fernandinho, que acabou marcando o gol contra no início da partida. O nó tático belga expôs a maior carência daquela geração, enquanto Kevin De Bruyne desfilava sua genialidade de uma intermediária a outra, o Brasil assistia, impotente. A derrota por 2-1 e a consequente sexta colocação provaram que faltava um maestro ao nosso meio de campo. Mais uma vez, o sonho do Hexa esbarrava na lucidez tática da Europa, deixando o Brasil no 6º lugar e com a amarga certeza
de que a soberania do futebol havia mudado de mãos. O deserto parecia ter fim, pois o palco era a nossa própria casa. 74 anos depois do trauma de 50, o Brasil se vestia de verde e amarelo para exorcizar seus fantasmas. No comando, Luiz Felipe Scolari, o homem do Penta, trazia consigo a bênção popular e a ilusão de um título antecipado, alimentada pela goleada sobre a Espanha na Copa das Confederações no ano anterior. Uma euforia que Tostão, com precisão cirúrgica, definiu. Todos passaram a ser tratados como craques intocáveis. Mal sabíamos que estávamos construindo um castelo de areia. As primeiras rachaduras foram abafadas pelas vitórias, mas o futebol já pedia socorro. Na estreia contra a Croácia, o ineditismo de um gol contra de Marcelo abriu o placar, corrigido por um pênalti polêmico sobre Fred e o brilho de Neymar. Veio então um empate sem gols contra o México, marcado pelas defesas de Ochoa e por uma bizarra entrevista falsa de Filipão que circulou nos jornais. O placar escondeu um desabafo do Fred. O time jogava no individualismo. O meio-campo havia sumido e a dependência de Neymar era absoluta. Se ele falhasse, o torneio acabaria. E o drama virou uma agonia nas oitavas de final. O confronto contra o Chile foi uma batalha sangrenta, decidida nos pênaltis após um empate 1 e uma bola chilena que explodiu no travessão no último minuto da prorrogação. O centímetro que separou o rival da glória. O esgotamento do Brasil era evidente. O capitão, Thiago Silva, em prantos, isolou-se do grupo e implorou para não cobrar o pênalti, alegando falta de confiança. A classificação veio, mas a alma daquela seleção parecia ter ficado naquele gramado. Nas quartas de final, a vitória por 2-1 sobre a Colômbia cobrou o preço mais alto possível. A tática baseada na imposição física e em faltas excessivas, o Brasil protagonizou os 2 jogos mais violentos da Copa. Desmoronou quando Juan Zúñiga acertou as costas de Neymar. A fratura na vértebra lombar tirava o camisa 10 do Mundial. O choro do craque na maca era o choro de um país inteiro que, no fundo, sabia que estava desarmado. Antes da semifinal, Felipão acuado convocou jornalistas a portas fechadas para cobrar o tom das críticas da imprensa. Era o último ato de um comando que perdia o controle da realidade. Sem Neymar e sem rumo, o Brasil entrou no gramado no Mineirão para enfrentar a Alemanha. O que se seguiu não foi uma derrota, foi o maior filme de terror da história do nosso futebol. 7-1. Não pra gente, pra Alemanha. Um gol atrás do outro, como marteladas em um caixão. O quarto lugar final foi apenas um detalhe estatístico. Diante do mundo inteiro, o país do futebol assistia, em silêncio fúnebre e em sua própria terra, a demolição completa da nossa identidade. Em 2010, na África do Sul, a seleção brasileira tentou calçar as botas do pragmatismo. Ferido pela passividade e pelo clima festivo que arruinara a campanha de 2006, o presidente da CBF, Ricardo Teixeira, naquela época, buscou um antídoto de forte apelo populista. A escolha recaiu sobre Dunga, um capitão histórico que trazia consigo a imagem de raça. Dunga moldou o Brasil à sua imagem, uma equipe, entre aspas, europeizada, com a maior média de idade da nossa história em Copas, 29,3 anos. O toque de bola vistoso foi sacrificado em nome de uma defesa impetuosa, de contragolpes cirúrgicos e velozes. Era um futebol de resultados. O Brasil desembarcou no continente africano como franco favorito nas bolsas de apostas, amparado pelos títulos da Copa América, da Copa das Confederações e pela liderança folgada nas eliminatórias. Mas o pragmatismo cobrou o preço da criatividade. Logo na estreia, a Coreia expôs as limitações criativas do time ao se fechar em uma retranca de 8 jogadores. O Brasil venceu por um sofrido 2-1, esbarrando em uma atuação apagada de Kaká, que sofria para dar o ritmo. O brilho voltou no jogo seguinte, a vitória violenta por 3-1 sobre a Costa Rica.
mas o empate sem gols contra Portugal acendeu um sinal de alerta. Ali, o analista Paulo Vinícius Coelho percebeu o drama dos bastidores, ao pedir que o time prendesse a bola. Dunga viu seu auxiliar, Jorginho, abrir os braços em sinal de impotência. O banco de reserva não oferecia nenhuma solução. Se os titulares davam a esperança, os reservas causavam pânico. Nas oitavas de final, a engrenagem do contra-ataque funcionou perfeitamente contra o Chile de Marcelo Bielsa, um convincente 3-0, construído na força aérea e na velocidade, que parecia blindar o grupo para o verdadeiro teste. Nas quartas de final, o destino nos colocou diante da Holanda e os desfalques começaram a cobrar o seu preço. Em Elano, machucado, e Ramires suspenso, Dunga improvisou Daniel Alves no meio-campo, ignorando os jogadores de ofício do banco. O primeiro tempo foi um monólogo brasileiro. Robinho abriu o placar após um passe magistral de Felipe Melo. O Brasil vencia e sobrava em campo, mas não soube matar a partida. O segundo tempo foi o retrato de um colapso emocional e tático. Aos 8 minutos, um cruzamento despretensioso de Wesley encontrou o desentendimento trágico entre Felipe Melo e o goleiro Júlio César. A bola desviou no volante e morreu na rede. O empate desestabilizou o gigante. Pouco depois, em nova falha na bola aérea, justamente a principal virtude da era Dunga, Sneijder apareceu livre para cabecear no fundo do gol. Desesperado, o Brasil se perdeu por completo. Felipe Melo, dominado pelo nervosismo que o preparador físico Paulo Paixão já havia previsto no banco de reservas, foi expulso. Paralisado na barreira do gramado, Dunga repetiu o erro histórico de outros técnicos do passado e foi eliminado sem sequer queimar todas as substituições. O Brasil assinou o seu pior segundo tempo em Copas, assistindo Sneijder jogar a partida da sua vida, enquanto as estrelas como Kaká se apagavam em campo. A eliminação em sexto lugar escancarou a fragilidade de um elenco que dependia de controle, mas que, ao menor sinal de caos, desmoronou. Finalmente chegamos em 2006 e o inverno de 20 anos começava sob o sol enganoso de 2006. O Brasil desembarcou na Europa não apenas como atual campeão da Copa do Mundo de 2002, mas como uma força que parecia inabalável. Dono da América, da Copa das Confederações e líder das eliminatórias, o país transbordava uma arrogância confortável. Casas de apostas apontavam um favoritismo absoluto e quase 80% dos brasileiros tinham a certeza cega do hexacampeonato. Afinal, tínhamos o quadrado mágico, como chamavam na época, que era a genialidade de Ronaldinho Gaúcho, eleito 2 vezes o melhor do mundo, a precisão de Kaká, a força avassaladora de Adriano e o faro implacável de Ronaldo Fenômeno. No banco, a comissão técnica trazia o peso místico de Carlos Alberto Parreira e Zagallo, os arquitetos de 9 e 4. Tudo parecia desenhado para a glória, mas mal sabíamos que estávamos prestes a testemunhar o nascimento do início de uma tragédia até 2026. As escolhas de Parreira no ciclo pré-Copa já deram ruídos. O treinador testou dezenas de formações, deixando de fora nomes que haviam erguido a Copa das Confederações no ano anterior, como Roque Júnior e Maicon, além de preterir o veterano Rivaldo. Mas a verdadeira ruína daquela seleção começou antes mesmo da bola rolar, na idílica e luxuosa cidade de Uígues, na Suíça. A CBF simplesmente transformou o período de preparação em espetáculo comercial, vendendo os treinos por $2 milhões para uma empresa que explorou a imagem dos atletas até o limite. O que deveria ser um retiro de foco virou um carnaval fora de época, completo com passistas e torcedores pagantes nas arquibancadas. O preparador físico, Moraci, veria seu planejamento ser engolido por cláusulas contratuais, tendo obrigado a simular treinos leves sob os olhos do público. A realidade dos bastidores era assustadora. O elenco estava fora de forma. Ronaldo Fenômeno ostentava o maior índice de massa corpórea de todo o Mundial, e o próprio Parreira admitiria, anos mais tarde, que os atletas chegaram ao torneio como não deveriam, mas a lista era imutável. Enquanto seleções europeias como Portugal treinavam no limite da exaustão,
o Brasil encenava. Jornalistas daquela época relatavam que Ronaldinho Gaúcho mal se exercitava, limitando-se a fazer embaixadinhas quando as câmeras espanholas apareciam. Via um pacto de silêncio na mídia, que preferia vender a ilusão do que tudo estava bem. Não estava. O castelo de cartas desmoronou nas quartas de final diante da França, no gramado de Frankfurt. O Brasil foi dominado pela elegância de Zidane, o placar magro de 1-0, selado pelo gol de Thierry Henry. No segundo tempo, não traduziu o tamanho do nó tático e físico que a seleção sofreu. Sem desculpas médicas ou lesões que justificassem a passividade, o Brasil se apegou a bodes expiatórios. O lateral Roberto Carlos foi duramente crucificado pelo narrador Galvão Bueno, acusado de estar ajeitando o meião no momento exato que Henry apareceu livre na segunda trave para marcar. Uma mágoa que o jogador carregaria por anos. A eliminação na quinta colocação foi o choque de realidade mais violento do futebol brasileiro já sentido. Ali nascia o fantasma europeu. Ali, o Brasil descobria que o talento sem suor, sem foco e sufocado pelo comércio já não era suficiente para reinar. Mal sabíamos nós, naquela tarde cinzenta de 2006, em julho, que o apito final daquele jogo seria, na verdade, o início de uma longa e dolorosa caminhada de 2 décadas no deserto. 20 anos, 2 décadas observando o topo do mundo se tornar uma fortaleza inalcançável, protegida por um abismo tático e emocional que a nossa camisa amarela esqueceu de cruzar. De Juízes em 2006 ao silêncio das oitavas em 2026, o roteiro do futebol brasileiro se despediu como uma tragédia. Mudamos de estilo, de comando e de filosofia. Tentamos a soberba do talento em 2006, o pragmatismo estéril em 2010, o clamor emocional de Felipão que desaguou no maior vexame da nossa história em 2014, a organização fria e os acréscimos cruéis com em 2018 e 2022, e finalmente a inédita e desesperada tentativa estrangeira com Ancelotti, que sucumbiu diante da frieza de uma nova geração europeia. O diagnóstico desse inverno de 20 anos não está nos desfalques, nos erros de arbitragens, um lance de bola parada. Está na nossa incapacidade de entender que o futebol mudou, enquanto nós escolhemos continuar vivendo de eco de glórias passadas. Deixamos de ser o país que ditava o ritmo do mundo para nos tornarmos a seleção que assiste, impotente, ao triunfo da lucidez e da preparação dos nossos rivais. As 5 estrelas continuam ali, cravadas no peito. Mas hoje elas pesam mais do que iluminam. O orgulho deu lugar à conformidade de quem aprendeu a sangrar no maior palco da terra. Resta agora olhar para as ruínas desse império e entender que a reconstrução não virá do misticismo, de um novo herói ou de um lampejo de genialidade aos 90 minutos. Virá de suor, de sangue e lágrima, da humildade e do doloroso reconhecimento de que, há muito tempo, deixamos de ser os donos do mundo. O inverno foi longo e o silêncio de 20 anos ecoa em nossos corações.